Já? Pode ir. Olá pessoal do sexto ano, olhe nós mais uma vez aqui dando continuidade aos nossos assuntos com relação ao que já foi visto nas aulas anteriores. Pois bem, deixe eu lhes lembrar aonde foi que nós paramos. Eu tomo como direcionamento para que nós possamos estudar os nossos assuntos o livro didático que vocês têm aí em mãos. Nesse sentido, nós estamos na unidade 3, na página 481, porque as páginas anteriores nós já falamos na aula anterior. Mas como é de costume, eu sempre gosto de relembrar o que foi dito na aula passada para que você possa se inteirar do assunto que nós estudaremos hoje. Pois bem, quando nós discutimos a origem do homem com relação ao processo evolutivo, nós estudamos a espécie Homo a partir do seu surgimento, que é lá no continente africano. A partir da África, o ser humano, devido a condições diversas, claro que quando eu falo ser humano, eu estou referindo-me aos nossos ancestrais, devido a condições diversas que vão desde ao modo como vivem até o ambiente que estão inseridos, passam por diferentes processos de evolução. É claro que quando eu falo em diferentes processos de evolução, eu gostaria que você guardasse esse conceitozinho aí, evolução, e que você entenda que este conceito de evolução não é totalmente igualitário. Todos os grupos hominídeos não evoluem de maneira igualitária. Ora, você está se perguntando, professor, quer dizer que eles não evoluem de maneira igualitária? Aí eu digo, não. Porque o que determina a evolução é um conjunto de fatores que vão desde ao contato pessoal até as condições ambientais. E é essa condição ambiental que vai proporcionar o nível de evolução de cada grupo humano. Portanto, não adianta achar que, por exemplo, a agricultura se desenvolveu mais ou menos há 10 mil anos atrás, lá no período neolítico. Não adianta achar que 10 mil anos atrás a agricultura se desenvolveu em todas as localidades do globo terrestre. Não! A agricultura vai evoluir de maneira desigual, de acordo com o ambiente em que esses grupos de hominídeos se encontram. Por exemplo, a agricultura lá onde teria surgido na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates, teria ocorrido em 10 mil anos atrás. Só que no que hoje nós chamamos de Brasil, pode ter ocorrido anterior a esse período ou posterior a esse período. Eu gostaria que vocês aprendessem muito essa concepção. Eu não posso afirmar, sob hipótese alguma, que os grupos de hominídeos evoluíram de maneira igualitária, que não evoluíram. Atenção, eles não evoluem de maneira igualitária. Evolui de acordo com o ambiente em que estes estão inseridos. Nesse sentido, vocês têm que entender, e esse é o meu objetivo aqui, fazer com que você entenda que os primeiros hominídeos que aqui se encontraram, no que hoje é o território brasileiro, não necessariamente teria o mesmo nível cultural
de outros povos que viviam lá no Oriente Médio, por exemplo. Entendam, não necessariamente os grupos nativos que aqui viviam teriam o mesmo nível cultural dos outros povos que viviam no Oriente. Aí você diz, por que, professor? Porque estes tiveram um processo de evolução diferenciado, porque o ambiente aqui era outro. Então é baseado nessa questão que hoje eu trato do segundo ponto, porque na aula passada nós falamos sobre povoamento da América e pré-história do Brasil. Hoje nós vamos falar das condições climáticas no território que hoje corresponde ao Brasil. Ao Brasil. Ora, professor, o clima de antigamente não é como o de agora? Não, sob hipótese alguma. O que você tem que entender é que as paisagens mudam. E claro que quando eu quero me referir a essa questão de paisagem, você tem que entender que a paisagem muda de acordo com o clima, que é alterado por uma série de fatores que incidem sobre eles. Não é responsabilidade na nossa disciplina estudar esses fatores que influem na formação do clima. O estudo desses fatores é responsabilidade da disciplina de geografia. Contudo, é responsabilidade da nossa disciplina estudar os impactos que essas mudanças climáticas promoveram dentro do modo de vida desses primeiros povos que aqui habitaram. O fato é que essas transformações climáticas levaram à extinção de alguma espécie e levaram à readaptação dos primeiros povos nativos que aqui se encontravam para a construção de uma cultura específica brasileira. É claro que quando eu me refiro em animais que aqui habitavam, eu estou falando em preguiça gigante, mastodonte, toxodontes, que servia de presas para o dente de sabre, para o tigre dente de sabre, e dos paleoíndios. Ou seja, aqui no Brasil se localizava uma megafauna que foi transformada de acordo com a atuação desses elementos climáticos. Essas transformações climáticas levaram não só à transformação da megafauna que aqui se encontrava no território que hoje corresponde ao Brasil, como no modo de vida desses hominídeos. Sendo assim, os caçadores-coletores, o qual eu me refiro, foram obrigados a criar uma nova fundamentação cultural. E quando eu me refiro a uma nova fundamentação cultural, você entende que em aulas passadas nós discutimos que tudo que o homem produz passa a ser cultura humana. Portanto, à medida em que o ambiente me força a eu produzir algo para minha adequação no meio ambiente, isso passa a ser cultura. Portanto, a interpretação de cultura naquela época passa por essa readaptação do homem para com a megafauna. Nesse sentido, a informação de vestígios de grupos humanos que ocuparam parte do território brasileiro entre 7.000 e 10.000 anos. Ora, professor, então aonde é que se encontram esses vestígios? Nos sítios arqueológicos que aqui se encontram. Aí eu pego o livro para que você possa me acompanhar e digo: no Parque Nacional da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, na Caverna da Pedra Pintada, no município de Pacaraíba, em Roraima, e na região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. Eu estou na página
481. Então, é nesses sítios arqueológicos que estão as evidências que os seres humanos, de alguma forma, foram obrigados a se readaptar com a transformação ocorrida devido a elementos que incidem diretamente na mudança climática. Não é muito diferente de hoje, né? Porque, veja só, nós estamos cada vez mais jogando dióxido de carbono na atmosfera e isso afeta a camada de ozônio. Consequentemente, os raios ultravioletas incidem na Terra com mais intensidade, proporcionando o degelo dos polos da Terra, aumentando o nível dos oceanos e, consequentemente, interferindo no clima em que nós vivemos. Se a temperatura da Terra continuar a subir do jeito que está, em pouco tempo o nível dos oceanos vai ter aumentado, a frequência de catástrofes naturais como resposta à ação do homem vão ser mais ferozes com relação à nossa atuação no meio ambiente. Da mesma forma naquela época. É claro que hoje nós temos um poder destrutivo ambiental muito mais elevado do que naquela época. O que você tem que entender, eu tô falando sobre essa questão para que você possa entender que a nossa ação no meio ambiente interfere diretamente de como nós desenvolveremos cultura para podermos superar a nossa própria ação no meio ambiente. Eu gosto muito de falar sobre essa questão para que você possa refletir sobre a sua conduta relacionada ao meio ambiente. Esse foi sempre um problema com relação aos seres humanos. Só que naquela época eles não tinham a suposta consciência que nós temos hoje. Você diz, suposta por quê, professor? Porque essa mesma consciência que supostamente nós temos, nós não a utilizamos quando se trata de preservação do meio ambiente. Entendam, é necessário eu falar isso porque você tem que entender de uma vez por toda que são essas alterações climáticas que fazem com que o ser humano readeque sua cultura para poder sobreviver dentro do globo terrestre. Nesse aspecto eu gostaria de destacar a diferenciabilidade entre os diversos povos que ocupam um determinado espaço. Hoje, o que nós entendemos como Brasil é ocupada ainda por diversas etnias. Logo, você que está me ouvindo talvez não detenha o conhecimento do significado de etnia. Mas entenda, etnia no seu livro está especificando que é grupos distintos culturalmente presentes em um determinado território. Da mesma forma que os nativos brasileiros são diferentes dos nativos africanos, dentro da própria natividade brasileira existem grupos diferentes culturalmente. É claro que eu não posso dizer que todo brasileiro etnicamente é igual. Talvez nós tenhamos um elemento de coesão, uma coisa que junta nós. O que é elemento de coesão? É um objeto que reúne todos nós. Talvez seja a pátria Brasil. Porém, eu não posso, como professor de História, afirmar a vocês que nós somos todos de etnias iguais. Por quê? Porque etnias, partindo do conceito que agora há pouco nós estabelecemos, etnias são grupos distintos culturalmente, que têm uma língua própria, que têm um modo de falar próprio, que têm um modo de se comportar próprio e assim sucessivamente. Pois bem, dentre esses grupos etnicamente diferenciados dentro do território brasileiro, os pesquisadores destacam um grupo em específico, os chamados sambaqueiros ou sambaquizeiros. Aí você diz, e que palavra diferente, professor? É essa. Vem da origem da palavra sambaqui. Vem
na origem da palavra sambaqui. Aí você diz, e o que é sambaqui? No livro de vocês está especificando. Sambaqui é uma palavra de origem tupi formada pela expressão tambaqui, que significa em tupi-guarani conchas amontoadas. Ou seja, os povos sambaquizeiros são os povos primitivos que habitavam outrora o litoral brasileiro, que tinha como hábito depositar concha em um determinado local a ponto de formar verdadeiras montanhas de aproximadamente 25 metros. Então, nesse sentido, na próxima aula eu me detenho mais ao estudo desses povos sambaqueiros. Hoje eu paro por aqui para que não fique muito cansativo. Tenha uma boa aula, tenham bons estudos, boa aula e deixe seu like lá, ok?